Olá pessoal, vamos à resolução de prova para o cargo técnico de campo, prova da CEMIG. E quais são as minhas impressões dessa prova? Temos uma prova de média complexidade, muito bem dividida e sem pegadinhas, o que é uma coisa rara. Vamos à resolução. Nessa questão 26, temos um transformador monofásico de 220 para 24 volts, é aplicada uma tensão no primário de 220 volts e existe uma carga puramente resistiva no secundário de 6 ohms e deseja saber qual o valor da corrente elétrica no primário. É uma questão básica sobre transformadores. A corrente elétrica do secundário será tensão do secundário dividido pela resistência elétrica. Resultado, 4 amperes. E aplicando aquela equação fundamental do transformador, tensão do primário está para o secundário, assim como a corrente elétrica do secundário está para o primário. Substituindo os valores, calculamos que a corrente do primário vale 0,44 ampere. Alternativa correta, letra A. Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem do motor de corrente contínua em relação ao motor de indução. Letra A. Possui baixo escorregamento. Alternativa falsa, porque o motor de corrente contínua nem possui escorregamento. Letra B. Pode ser ligado direto à rede elétrica. Não pode. A rede elétrica é corrente alternada e o motor é de corrente contínua. Tem que haver aí um processo de conversão, de retificação de CA para CC. Letra C. Apresenta menor índice de manutenção. Pelo contrário, é um maior índice de manutenção, principalmente pelas escovas e porta-escovas. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. O controle de velocidade é muito mais simples. Por quê? Porque basta controlarmos tensão de armadura e corrente de campo. Alternativa correta, letra D de dado. Nessa questão 28, temos aqui uma carga onde deseja-se corrigir o fator de potência para 1, utilizando capacitores conectados em paralelo. E a pergunta é, qual é o valor da reatância desse capacitor? É uma questão sobre triângulo de potências. O que é que temos que observar? Qual é a potência reativa indutiva dessa carga? Está aqui no triângulo, 5 kVAR. Então devemos inserir capacitores com essa mesma potência, mas será uma potência reativa capacitiva de 5 kVAR. E agora ficou fácil, basta aplicar a fórmula de que a potência reativa capacitiva é o quadrado da tensão dividido pela reatância capacitiva. Substituindo os valores, potência reativa capacitiva 5 kVAR, que é 5.000 VAR, tensão aplicada 500 volts, temos como resultado uma reatância de 50 ohms. Alternativa correta, letra B de bola. E temos agora uma questão bastante simples sobre transformadores de corrente. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de transformador de corrente. E é a letra B, TC tipo mufla. Nunca ouvi falar, não existe TC tipo mufla. Existe TC tipo janela, tipo barra, tipo bucha. Então, a alternativa B, ela é a incorreta e a resposta da questão. Vamos agora à questão 30. Ela pede para relacionar os equipamentos da coluna 1 com a coluna 2. Vamos ao primeiro deles, que é a chave seccionadora. E aí, a chave seccionadora, ela tem a função de não interromper corrente elétrica em caso de falta. Ela não pode operar sobrecarga. Normalmente, uma chave seccionadora, ela serve para isolar o equipamento quando ele é desligado através dos disjuntores. Vamos à próxima. Número 2, religador. O religador, ele permite que um defeito transitório ele seja eliminado sem a necessidade de deslocamento de pessoal. E quando o religador ele atua, garante a disponibilidade. O equipamento ele é reenergizado quando o defeito é transitório. E aí você minimiza a interrupção de energia elétrica e não há necessidade de deslocar equipe de manutenção. E por fim, disjuntor. Ele possui mecanismo de extinção de arco elétrico, com certeza, e a sua função é interromper o circuito em caso de sobrecorrente. Isso é verdade, pode ser por sobrecarga ou então
curto-circuito. Mas aí eu faço uma ressalva nessa questão. Embora a resposta seja a letra C, sequência 3, 1, 2, eu preciso dizer a vocês que uma chave seccionadora, em alguns casos, ela pode operar sob carga. Perceba então nessa ilustração uma chave seccionadora com abertura em carga, ou seja, ela possui uma câmara de extinção de arco. Não é comum, mas existe. Então, cabe recurso nessa questão. Temos agora uma questão sobre circuitos RLC, resistor, indutor e capacitor em série. E o enunciado diz que a resistência vale 3 kΩ, indutância 8 kΩ, representando fasorialmente J8 kΩ. Capacitor de 4 kΩ, representando fasorialmente, lembra, reatância capacitiva é negativa, menos J4 kΩ. E são alimentados por uma tensão eficaz alternada de 140 volts. E o que deseja é saber qual a impedância equivalente e qual a corrente total do circuito elétrico. Vamos calcular a impedância equivalente, que será a soma. Resultado, 3 mais J4 kΩ. Calculando o módulo da impedância aplicando Pitágoras, resultado, 5 kΩ. E a corrente elétrica, muito simples, tensão dividido pela impedância equivalente. Resultado, 28 mA. E a alternativa correta da questão, letra A. Uma questão bem simples sobre circuito elétrico. Vamos agora a uma questão sobre aterramento, colocar verdadeiro ou falso. Primeira alternativa, no esquema TT, o neutro da fonte é diretamente aterrado, estando as massas ligadas a um eletrodo de aterramento eletricamente independente do eletrodo da fonte. Alternativa verdadeira. O aterramento do neutro no esquema TT, ele é diferente do aterramento das massas dos equipamentos. No esquema TN, que no caso pode ser TNS ou TNC, o neutro da fonte ele é ligado diretamente à Terra, estando as massas da instalação ligadas a esse ponto por meio de um condutor de proteção. Alternativa verdadeira. Esse aterramento da massa, ele utiliza sempre condutor de proteção. Pode ser um condutor diferente do condutor de neutro, seria o TNS, ou pode ser o mesmo condutor neutro, é então TNC. No esquema IT, o aterramento das massas é realizado por meio da inserção de uma impedância de valor elevado. Nesse caso, o esquema IT, ele utiliza de fato uma impedância de valor elevado, mas a impedância é no aterramento do neutro e não no aterramento das massas. Então, alternativa falsa. No esquema TNS, terra e neutro separado, a função do neutro e de condutor de proteção é exercida pelo mesmo condutor. Alternativa falsa, não é o mesmo condutor. Terra e neutro separados. Então, alternativa falsa. No esquema TT, a corrente de falta de fase para massa tem seu valor limitado pela resistência de terra. Isso é verdade. No esquema TT, temos as massas dos equipamentos conectadas diretamente a uma haste de aterramento. E o que limita a falta de fase para massa é a resistência de terra. A respeito das características dos materiais condutores, assinale a alternativa correta. Vamos lá, sobre materiais condutores. Letra A. A atuação de forças mecânicas nos metais leva a deformações cristalinas da estrutura do material, mas não é capaz de provocar alterações em sua resistividade. A alternativa é falsa, porque algumas deformações mecânicas, como deformações plásticas, elas alteram a resistividade do material. Letra B de bola. A resistência do metal não sofre alteração quando ele atinge seu ponto de fusão. Não é verdade. O ponto de fusão do metal é em alta temperatura. E sabemos que com a variação de temperatura, temos a variação da resistividade. Por isso é falso. Letra C. O cobre possui baixa ductibilidade, sendo de difícil deformação a frio e a quente. Também não é verdade. Alternativa falsa. Ductibilidade é a propriedade de transformar o metal em fio e o cobre ele é mestre nisso. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. O alumínio
ele possui uma oxidação extremamente rápida, formando uma fina película de óxido de alumínio. Essa é a alternativa verdadeira. Vamos então a uma questão sobre a NR10, que trata sobre segurança em instalações elétricas. E qual é a alternativa incorreta? É a letra C. Veja o que ela diz. Os trabalhadores autorizados devem evitar realizar os procedimentos de primeiros socorros a acidentados em caso de emergência. Essa alternativa ela é a falsa e a resposta da questão, porque se o trabalhador ele é autorizado, ele não deve evitar. De fato, ele deve proceder com os primeiros socorros em caso de situação de emergência. E agora uma questão sobre triângulo de potências. Temos aqui uma instalação elétrica com duas cargas em paralelo e deseja saber qual o fator de potência resultante da carga. É uma questão interessante, embora seja simples. Temos que calcular o triângulo de potências total da instalação. E aí teremos o somatório das potências ativas e também o somatório das potências reativas. Somatório de potência ativa, carga 1, 3 kW, carga 2, 1 kW, somatório 4 kW, já está feito. Para a potência reativa, carga 1, 3 kVAR. Como a carga 2 ela tem fator de potência unitário, é resistiva, a carga reativa é igual a zero. Então, temos o nosso triângulo de potências resultante. E a potência aparente, aplicando Pitágoras, vale 5 kVA. E o fator de potência total da instalação, basta dividir potência ativa total pela potência aparente total. E o fator de potência vale 0,8, alternativa correta, letra B de bola. Questão 36. Em relação aos motores de indução trifásicos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Motores de indução trifásicos. Letra A. Seu fator de potência é máximo para uma carga próxima da nominal. Isso é verdade. Carregamento baixo, temos baixo fator de potência. Carregamento próximo do nominal, alto fator de potência. Letra B de bola. Seu escorregamento na condição a vazio é muito grande. Isso é falso. Na condição a vazio, sem carga, o escorregamento ele é baixo, porque a velocidade do rotor ela é próxima da velocidade síncrona. Vamos à próxima. Seu máximo rendimento ocorre na operação com cargas leves. Também alternativa falsa. Cargas leves, teremos um baixo rendimento no motor de indução trifásico. E a letra D de dado, seu torque máximo é independente da resistência do rotor. É isso mesmo, o motor de indução trifásico, o torque máximo, ele independe da resistência do rotor. O torque máximo, ele é sempre o mesmo. O que muda é o ponto de velocidade que provoca o torque máximo. Pelo gabarito, a alternativa correta é a letra A. No entanto, tanto A quanto a letra D são verdadeiras. Nesse caso, cabe recurso porque temos duas alternativas verdadeiras. E chegamos agora a uma questão da norma de distribuição 5.1 da CEMIG, bem específico da CEMIG. E a pergunta é, qual a alternativa incorreta? Eu não conheço essa norma, não li a norma completa, então vou considerar a resposta do gabarito, que a alternativa incorreta é a letra D de dado. Analise o circuito a seguir, considerando que uma carga será aplicada entre os terminais A e B. Observe que temos um circuito elétrico e a questão quer que calculemos tensão de Thevenin e resistência de Thevenin do ponto de vista da carga, ou seja, entre os terminais A e B. Cansamos de resolver questões desse tipo. Para calcular a resistência de Thevenin, precisamos curto-circuitar a nossa fonte. Observe que fazendo isso, curto-circuitamos também o resistor R1. Sobram apenas dois resistores vistos dos terminais A e B. E a resistência equivalente de Thevenin será 2 dividido por 2, porque R2 e R3 estão em paralelo. E a resistência equivalente de Thevenin será igual a 1 kΩ. Vamos então calcular a tensão de Thevenin, que será a tensão com os terminais A e B em aberto. E observe que a fonte
ela alimenta dois ramos em paralelo. O primeiro, R1, e o segundo com R2 e R3 em série. Ou seja, em cada ramo temos 6,4 volts. Como 6,4 está sendo dividido pelos dois resistores R2 e R3, que são iguais, a resistência de A para B será a metade. 6,4 dividido por 2, que é o potencial em R3. Resultado, 3,2 volts. Alternativa correta, letra C. Nessa questão, precisamos calcular a resistência de magnetização do transformador no ensaio a vazio. E temos que a leitura do atímetro é 500 watts, do voltímetro 220 volts e do amperímetro 12,5 amperes. E aí eu faço uma ressalva, não existe resistência de magnetização, temos reatância de magnetização e resistência de perdas no núcleo. Houve uma confusão aqui nos nomes. Na verdade, o que se deseja saber são as resistências de perda no núcleo do ramo de magnetização. E nesse tipo de questão, precisamos lembrar que o atímetro ele mede potência ativa e o único elemento do circuito que dissipa a potência ativa é a resistência. Dito isso, a resistência de perdas do núcleo, considerando que no ensaio a vazio a influência da resistência do enrolamento é praticamente nula, a resistência vale quadrado da tensão dividida pela potência ativa, 220 volts ao quadrado dividido por 500 watts, e a resistência de perdas do núcleo, que é do ramo de magnetização, vale 96,8 ohms. Alternativa correta, letra C. Analise o circuito a seguir, considerando que os potenciais VA e VC são medidos em relação ao terra. A partir dessa análise, a tensão no ponto B em relação à terra vale, temos que calcular nesse circuito em série o potencial do ponto B. Temos aqui o ponto B em vermelho. A corrente elétrica que entra é a mesma que sai e vamos aplicar a análise nodal. A corrente elétrica de A para B é igual à corrente elétrica de B para C. A corrente de A para B será tensão de A menos tensão de B dividido pela resistência R2. E a corrente de B para C será tensão de B menos tensão de C dividido por R1. Substituindo os valores, chegaremos à conclusão que a tensão no potencial B vale menos 2 volts. Uma questão simples, mas muito interessante. Alternativa correta, letra A.